Eu sempre que vou começar um ano, eu peço a Deus uma direção para a igreja. O que Ele quer que eu enfatize neste ano que vamos passar. E esse ano eu e a Lília tivemos uma direção muito clara sobre enfatizar a pessoa de Jesus. É um ano para você evangelizar, para você recuperar aquele fervor, aquela paixão para falar de Cristo, porque essa é a razão por que nós estamos aqui, amém? Mas eu tenho uma palavra profética para você, para este ano que vamos viver. Eu li a respeito de uma pesquisa que foi encomendada por algumas empresas do Vale do Silício, e essa pesquisa foi realizada pela Universidade da Califórnia. Eles convidaram para esta pesquisa 2.000 pessoas, uma pesquisa de longo prazo e de um espectro grande. 1.000 destas pessoas eram pessoas altamente qualificadas, eram todos vendedores, tá? Quando eu digo qualificadas, eram pessoas com mestrado, com doutorado, pessoas que tinham feito muito curso a respeito de relacionamentos humanos, como ter melhores técnicas para vender. O primeiro grupo, altamente qualificado. O segundo grupo, sem nenhuma qualificação formal, mas com grande otimismo. Fizeram essa pesquisa ao longo de 2 anos. E eles tinham que vender um produto específico. Todo mundo vendendo a mesma coisa. Ao final de 2 anos, eles foram então fazer uma análise dos resultados e das vendas. Adivinhem vocês quem vendeu mais? Os otimistas venderam mais de 3 vezes, na média, a mais do que os qualificados. Isso fez com que o critério para a contratação de novos funcionários não fosse mais simplesmente em base curricular, mas muito mais em cima da atitude que o indivíduo tinha para com a vida. O otimismo faz com que as pessoas conquistem muito mais do que pessoas meramente qualificadas. Mas algumas pessoas vão dizer: pastor, mas há momentos na vida que não dá para estar otimista. Há momentos na vida que você teve uma perda muito significativa, ou você está passando por alguma situação, por uma miséria, por uma dor, por uma enfermidade. E eu fiquei pensando a respeito disso, e há uma certa razão nessa questão e nessa pergunta. Mas o que Deus quer falar com você hoje, queridos, é que você não precisa de otimismo, porque o otimismo, ele é baseado muito mais numa característica do indivíduo. Tem gente que é otimista e tem gente que é pessimista. Tem muito mais a ver com a personalidade da pessoa. Mas o que Deus tem para nós não depende da nossa própria personalidade. O que Deus quer falar com você hoje, que você não precisa neste ano de otimismo, você precisa de fé. Porque a fé, ela não depende dos seus hormônios. A fé não depende das características da sua personalidade. A fé, ela é para todo o que deseja. É para todo aquele que crê no Senhor. Independente da tua circunstância, independente do teu temperamento, independente do lugar onde você vive, da classe social a qual você pertence, você pode ser uma pessoa de fé. Amém? Queridos, de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito em direção à Terra Prometida, somente 3 entraram 40 anos depois. De 3 milhões, somente 3 entraram. Alguns de vocês vão dizer: como pastor 3? Eu só me lembro de 2. Quem são os 2 mais conhecidos? Josué e Calebe. Mas tem um terceiro.
Esse terceiro era José, que entrou com seus ossos. E Deus me deu uma palavra muito tremenda que eu quero compartilhar com você, porque o que impediu aquele povo de entrar na terra prometida não foi a falta de capacidade pessoal. O que impediu aquelas 3 milhões de pessoas entrarem na terra prometida foi a incredulidade. E a única atitude destes 3 homens que diferenciou os demais é a fé. Então hoje eu quero declarar para você que este ano o mesmo Deus que operou os milagres para tirar o povo do Egito vai operar milagres na tua vida, na vida da tua família, vai operar e vai levar você a cumprir sonhos que você tem e que nunca se realizaram. Amém ou não? É o mesmo Deus, o mesmo poder, os mesmos milagres ainda estão disponíveis a todos nós. No entanto, para que a gente possa entrar naquela terra prometida que Deus tem para nós esse ano, nós vamos precisar ter a fé destes 3 homens que eu citei. O primeiro homem foi José. E é interessante porque lá no livro de Gênesis, capítulo 50, os versos 25 e 26, José está com toda a sua família no Egito. Vocês se lembram que ele foi para o Egito, Deus o levantou, ele se tornou governador, ele trouxe de volta os seus irmãos, o seu pai, e ali eles permaneceram no Egito até o tempo da sua morte. E ali está José, agora um homem velho, com 110 anos, diante dos seus filhos, diante dos seus familiares, e ele faz a seguinte declaração. O texto diz: José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, diga fé, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. José está dizendo assim para os seus filhos: esse não é o meu lugar, o Egito não é o nosso destino. Deus certamente vai levá-los para a terra prometida. Eu não vou estar presente, mas os seus descendentes irão. Então quando vocês chegarem lá, tratem de levar os meus ossos, porque eu não vou ficar aqui. Ainda que sejam os meus ossos, eles tocarão a terra prometida. A fé de José é a fé daquele tipo de gente que sabe que talvez não esteja presente no momento em que aquela bênção, aquele sonho se concretizar, mas ainda assim ele continua crendo. Ainda assim ele diz: eu estarei presente lá. Os ossos representam a história, representam o legado. Eu sou um dos pregadores que mais prega a respeito da volta de Jesus. Todo dia alguém me pergunta: pastor, você acha que é nessa geração? Eu creio. Mas queridos, eu tenho certeza de uma coisa: ainda que não seja no meu tempo, acontecerá. Ainda que não seja nos meus dias, acontecerá. E os meus ossos ressuscitarão no dia em que Jesus vier, porque é uma promessa de Deus. Então eu ainda continuo pregando, porque eu tenho certeza de que este dia virá e esta bênção estará presente na minha vida. Amém? Então fé é isso. É o indivíduo saber que ainda que ele não esteja lá, ele pode fazer parte desta corrente. Ele pode ser uma influência. Se eu estou aqui porque homens no passado me influenciaram. Durante o tempo que estava vivo, pastor Enéas Tonini era o meu exemplo. Quando eu fiz 20 anos de ministério, eu o convidei para vir falar. Ele tinha 95 anos e ele pregou de uma maneira extraordinária, com a voz firme. Eu o convidei para pregar no domingo subsequente na igreja, e nós tínhamos 2 cultos, e a Lília perguntou: o senhor quer pregar em qual dos 2? Ele falou: vou pregar nos 2, com 95 anos de idade. Ele já se foi.
mas o legado dele ainda permanece. Daqui a alguns anos, eu já não serei mais o pastor desta igreja, mas o meu legado continuará. Ossos de José representam isso. Querido, quando você crê no Senhor, quando a tua vida marca a vida das pessoas, com a sua fé, com a sua convicção, com o seu amor e a sua paixão pelo Senhor, a sua vida e a sua história permanecerão falando alto. 400 anos passaram, e quando Josué foi levar o povo para a terra prometida, ele mandou buscar os ossos de José para cumprir uma promessa que havia sido feita no passado, e ele lá chegou. Amém? Glória a Deus. Então a fé de José é aquela fé que diz assim: eu ainda não consegui, mas eu vou morrer tentando. É aquela fé que diz: pode ser difícil, mas eu continuo lutando. Se eu não entrar, meus filhos vão entrar, meus netos vão entrar. Amém? Eu não sei até onde eu vou chegar, mas de uma coisa eu sei: se você tirar uma fotografia quando a bênção acontecer, eu não terei ficado no mesmo lugar em que eu comecei. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você precisa deste ano da fé de José. Se Deus diz que eu posso, diga assim: se Deus diz que eu posso, então eu posso. Diga assim: eu acredito em cada promessa de Deus, em cada promessa que Deus tem para a minha vida. Amém, igreja? Ossos, portanto, representam legado, história, lembranças, exemplo. É interessante porque quando Deus criou o homem, quando Ele fez Adão, Ele dá um sono para Adão, e da sua costela Ele cria a noiva, ou a sua esposa, Eva. E quando Adão acorda e ele vê aquela mulher maravilhosa, linda, ele diz assim: ela é osso, ele é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Amém? Só que Adão pecou, porque nessa história entrou também Satanás. E nesse triângulo de Deus, do homem e do diabo, o homem acabou aceitando a palavra da serpente, e o propósito de Deus para a humanidade foi transformado. Mas a Bíblia diz que há um segundo Adão. Há um segundo Adão que veio para desfazer o que o primeiro tinha feito, para refazer o erro de Adão, e fazer direito, e fazer certo. Este segundo Adão foi Jesus. E a gente vê Jesus na cruz, ladeado por dois ladrões muito significativos. O primeiro deles representa Adão, porque Adão perdeu o paraíso, foi expulso do paraíso. Mas quando ele crê em Jesus e olha para Jesus no seu estado caquético, no seu estado mais enfraquecido, de humilhação, desnudado, ele diz: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tu és rei, tu tens um reino, lembra-te de mim. E este homem que representa Adão ouve a resposta do segundo Adão, Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O primeiro Adão fez com que o paraíso fosse proibido para os seus descendentes. O segundo Adão está garantindo que os descendentes que nele creem entrem no paraíso. Então eu quero declarar na sua vida: o paraíso está à sua disposição, se você crê em Jesus como seu Salvador. Do outro lado está aquele que representa Satanás. Ambos representam figuras caídas, e é por isso que tiveram os seus ossos quebrados. Ossos quebrados representa queda, representa falha. Por que ele representa Satanás? Porque Satanás, quando tentou Jesus no deserto, ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. E Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra que procede da boca de Deus.
E este homem que está do outro lado, ele faz a mesma afirmação para Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e a nós mesmos. Portanto, o segundo Adão está novamente neste triângulo: Satanás, o homem caído e Deus. E ele escolhe não cumprir a vontade da carne, mas obedecer a Deus. E por causa disso, ele está pronto para gerar a sua igreja, a sua noiva. E não se esqueçam, do lado saiu Eva, a esposa de Adão. Jesus teve perfurado o seu lado esquerdo. De lá saíram o quê? Sangue e água, elementos relacionados à vida. E ali nasce profeticamente a igreja, porque o segundo Adão deu origem a uma noiva restaurada para a glória do nome do Senhor de Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Revelação pura aqui. Tudo isso para falar da fé de José, da fé de um homem que está no leito de morte, que sabe que ele não vai estar vivo para que a promessa se cumpra na sua história, mas ele tem tanta certeza de que a promessa de Deus acontecerá, que ele diz: quando acontecer, levem os meus ossos. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: quando acontecer, estando eu vivo ou não, eu estarei presente. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Este ano vai acontecer muita coisa. Este ano Deus vai continuar operando. Este ano Deus vai salvar pessoas. Este ano Deus vai restaurar casamentos. E você vai ver para acontecer. Mas se não vir, a sua história estará presente, porque você viveu crendo e morreu crendo, para a glória de Deus. Amém? Segunda fé que eu quero falar é a fé de Caleb. Vocês se lembram, né? Deus operou de maneira extraordinária. Os milagres que aconteceram, as pragas do Egito, mostraram o poder de Deus contra todos os deuses do Egito. Eu já preguei isso uma vez aqui, mas para cada praga que Deus levantou, era para envergonhar um deus do Egito, que era adorado e crido por aquele povo. E a última delas, vocês sabem, determinou a saída do Egito na Páscoa, no estabelecimento da Páscoa. E o povo entra com pés enxutos no deserto, e um caminho que deveria tomar 11 dias do povo, durou 40 anos, por causa da incredulidade. Então, tendo uma coisa na tua vida, se não estiver acontecendo o que você espera, continue crendo, porque só vai entrar na terra prometida quem crer. Você não pode olhar para as circunstâncias e por causa disso deixar de crer. Você tem que olhar para as circunstâncias e continuar crendo, porque se você não crer, se você duvidar, você não vai experimentar a bênção de Deus. Nada pode agradar a Deus por incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eles voltam de espiar a terra, 12 homens foram enviados. O relato daqueles espias foi terrível. Trouxeram um grande cacho de uva que precisou ser carregado por 2 homens. E eles disseram: a terra é boa mesmo, mana, leite e mel, olha aqui o fruto da terra. É bom demais, só que tem o seguinte: os homens que lá estão são gigantes. E nós, aos seus olhos, somos como gafanhotos, seremos devorados. 10 homens trouxeram um relato de incredulidade. Moisés não os enviou para dizer se era para entrar ou não. A ordem de Deus era: entrem e possuam. Moisés mandou para que estes homens avaliassem as dificuldades, as lutas, mas para que eles pudessem se preparar para a conquista, nunca para avaliar se deveriam ir ou não. Desses 10,
todos falaram contra a promessa de Deus. 2 se levantaram e se insurgiram. Caleb levantou e falou: eia, subamos animosamente, com ânimo, com coragem, e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu. Por causa desta declaração de Josué e de Caleb, Caleb fez a declaração, Josué também creu. A Bíblia diz que Deus ficou tão indignado com a incredulidade, depois de terem visto tantos os milagres, Deus falou assim: essa geração inteira, todos os que tiverem para cima de 20 anos, porque 20 anos é a idade que em Israel o homem entrava para o exército, era um homem pleno, todos esses morrerão sem pisar a terra. E 2 homens cheios de fé, que poderiam entrar imediatamente, tiveram que esperar 40 anos, por causa da incredulidade do povo, que preferiam ouvir o relato de morte, de medo, de dúvida, do que confiar em Deus. Mas Deus falou: não tem problema, vai demorar um pouco, vocês vão envelhecer, mas eu farei com que vocês estejam bem quando chegar a hora. E a gente sabe que 40 anos depois, quando entraram na terra, Caleb vira para Josué e fala assim: Josué, está vendo aquele monte ali? Você lembra muito bem que o Senhor me prometeu através de Moisés. Então dá-me esse monte, você é o líder, mas esse monte é meu. E esse monte que ele estava dizendo que era a sua herança, era um monte que precisava ser conquistado, cheio de gigantes. Mas ele disse: eu tenho 85 anos, mas eu ainda estou forte, eu ainda posso subir, eu ainda posso lutar, eu ainda posso cortar as árvores. Eu vou tomar essa posse, essa é minha herança, é meu, e eu vou conquistar. Agora, tem gente que com 40, 50 anos já está aí: ai, quero aposentar, ai, quero morrer. Então morre, meu irmão. Eia, subamos animosamente para possuir a terra que o Senhor nos deu. Ainda há promessa de Deus na tua vida. Não desista, não descreia, continue crendo, porque Deus vai cumprir a sua promessa. Eu gosto de dizer que a fé de Caleb é a fé canina. A palavra Caleb no hebraico é Kelev. Kelev é literalmente cão. Cãozinho. No hebraico é Klavlav. E cão é Kelev, ainda hoje. Ué, mas por que chamar um camarada de cão, de cachorro? Porque você tira um pirulito de uma criança facilmente, mas experimenta tirar um osso da boca de um pitbull. Não precisa nem ser um pitbull, de um chihuahua. Ele vai morder a tua mão. E tem muita gente perdendo as bênçãos porque entrega por pouca coisa. Caleb falou: é minha, esse osso é meu. Eu vou chegar com 85 anos forte para tomar. Vai dar tempo, eu vou conquistar, eu vou derrubar os inimigos, eu vou cortar as árvores, eu vou plantar, eu vou colher. A minha descendência vai possuir, essa terra é minha. O Senhor me prometeu. Aleluia. Então não estou aqui para te dizer que você tem que ser otimista. Eu estou aqui para dizer que você tem que ter fé. E fé não depende das circunstâncias, fé não depende de nada, nem do teu temperamento. Fé depende da fidelidade de Deus e na tua convicção de que aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir. Olhe para o teu irmão e diga assim: seja como um cachorro, continue crendo até acontecer. Amém, gente? A fé canina recebe um pouco e faz muito com isso. Você se lembra da história daquela mulher Cirofenícia? Lembram dela?
Jesus estava ali passeando por aquelas regiões, descansando, ele e os seus discípulos, e apareceu uma mulher estrangeira. Cirofenícia, ela era grega naquele tempo. E ela começou a clamar por Jesus. E clamar por Jesus, e clamar por Jesus. Filho de Davi, vai, grita e fala. E Jesus ignora ela. Às vezes Deus te ignora também, porque está esperando ver quanto que você quer essa bênção. Porque tem gente assim, eu quero, mas se não acontecer, eu busco outro caminho. Está cheio de crente assim. E ela continuou gritando, e ela continuou clamando. Aí os discípulos mandaram ela calar a boca, e ela não calava. E aí então Jesus resolve ouvi-la. Ela falou: Senhor, cura minha filha. E Jesus vira para ela e faz uma coisa que só a gente sabendo que ele conhecia o coração e sabendo o que ia acontecer, que pode explicar isso. Ele disse: olha, minha filha, eu não vim para outros povos, eu vim para o povo de Israel. Eu não posso tirar e dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ela podia ter saído de lá: ai, se ele fosse o Messias, ele não faria isso. Que homem maldoso, ele não tem sentimentos. Ela falou: tá bom, está me chamando de cachorra? Não tem importância, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Eu quero a tua bênção. A migalha que o Senhor tem para me dar é suficiente. E Jesus virou para ela e falou: mulher, que fé é essa? A tua fé te salvou. Curou a filha da mulher e disse: eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Meu querido, Deus está pedindo para você que nesse ano você pare de ser gatinho. Pare de miar. Miau, miau. Ai, eu estou triste, miau. Ai, por que Deus não faz miau? Deus está falando: tenha a fé de um cachorro. Lute, batalhe, brigue. Ah, é só migalha que cai. Eu quero a migalha. Eu quero a migalha. E Deus está dizendo: eu vou honrar a tua fé. Se você tiver a fé de um cachorro, como Caleb. Amém? A fé de José, o homem que não pisou a terra, mas que cria tanto na promessa, que falou: os meus ossos pisarão. O legado, a história, um testemunho de vida que vai além da vida física. A fé canina de Caleb, que continuou crendo. Meu irmão, não estou falando de 40 dias, estou falando de 40 anos. 40 anos é tempo suficiente para qualquer um perder a fé. Este homem não perdeu. E quando chegou a hora dele pisar a terra, ele estava pronto para tomar posse dela. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, não é o otimismo que você precisa ter, é a fé. E a terceira pessoa que eu quero citar é Josué. Josué é o libertador. Vocês conhecem a história. A Bíblia diz que Moisés não pôde conduzir o povo para a terra prometida, ele só pôde ver. Aí a gente fala assim: puxa, mas Deus foi duro, né? Não deixou o camarada entrar só porque ele deu uma batida na rocha quando ele devia falar com a rocha. Bom, primeira rocha representa Cristo. Na primeira vez que saiu água, Deus mandou: bata, porque a rocha tinha que ser surrada, como Jesus foi uma vez. Mas a segunda vez não tinha que bater mais nela, mas tinha que falar com ela, porque uma vez que Jesus morreu, nunca mais ele vai ser surrado. É a palavra dele que vai libertar e vai trazer a água viva. Amém? Mas Deus não permitiu que Moisés entrasse, ainda que parcialmente isso explique e responda, porque Moisés representa a lei, irmãos. E tinha um homem que estava com ele chamado Oséias. Vocês sabem quem é Oséias? Oséias é Josué. Ele se chamava Roshea.
Roshea significa no hebraico salvação. E Moisés chegou para ele: eu vou mudar o seu nome, você não vai chamar mais Oséias, você vai chamar Yehoshua. A única coisa que ele fez é colocar na frente do Roshea uma letra chamada Yod, que é a letra no hebraico que é o primeiro nome de Deus, de Yahweh. Esta letra também representa mão, Yad, mão. Tanto é que no hebraico proto-babilônico, o Yod representa uma mão aberta, assim. Não assim, não um punho fechado. E quando você coloca o Yod na frente deste substantivo, você tem a terceira pessoa do singular masculino. Ainda hoje, você quer colocar a terceira pessoa masculino do futuro, você põe Yod na frente. Então, Yehoshua, que é o nome de Josué, significa ele salvará. Deus mudou o nome dele de salvação para ele salvará. Josué representaria o Salvador que viria. Vocês se lembram quando o anjo Gabriel chegou para Maria e disse assim: e o nome dele será Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados? Não faz sentido no português. Mas se você lê no hebraico, e eu leio o Brit Hadashah, que é o Novo Testamento hebraico, diz assim: e o seu nome será ele salvará, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então literalmente ele dobra a palavra, ele repete. Portanto, Josué representa Jesus, Moisés representa a lei, o aio, apontou a direção, viu a terra, mas não conduziu o povo até a salvação. A lei faz isso, ela mostra a direção, mas ela não pode salvar. Josué representa Jesus, aquele que trouxe a graça de Deus. Então deixa eu dizer algo para você, querido. Tem muito crente tentando e falhando, porque acredita que vai conseguir na força do braço. Você nunca vai merecer uma bênção de Deus. Você tem que crer nela, crer pela graça. A única coisa que Deus espera de você é que você continue crendo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então Josué, ele representa Jesus. Aliás, tem tanta revelação nessa história, irmãos. Vocês se lembram quantos anos que Moisés viveu? 120. 120 representa os anos da vida na carne. 120 fala do fim da carne e do início da vida no Espírito. Quando houve o dilúvio, a arca pousou no monte Ararat, que no hebraico significa maldição revertida. Deus falou assim: eu não vou contender com o homem a vida toda. Por isso, a partir de agora, os anos do homem na terra será de 120 anos. 120 anos representa os anos da vida na carne. Depois começa a vida espiritual quando a gente morre. Amém? Quantas pessoas foram aqui, viram Jesus ressurreto? 500. Para essas todas houve a ordem de que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Quantas estavam lá no cenáculo no dia do Pentecostes? 120. O fim dos anos na carne e o início da vida no Espírito. Amém, irmãos? Você vai conquistar se você viver no Espírito, se você crer como Josué, se você entender que a tua fé não está baseada na tua força, nas circunstâncias, no presidente da república. Aliás, deixa eu dizer uma coisa: Messias para mim só tem um, e não é o Bolsonaro, é Yeshua HaMashiach. A minha fé, a minha esperança não depende desse governo. Amém? Depende do Messias Jesus. Maldito o homem que confia no homem. Eu oro para que ele tenha o melhor governo que possa ter, mas a minha esperança não está nele, está no Messias Jesus.
120, portanto, fala do fim da vida na carne, o início da vida no Espírito. O primeiro milagre que aconteceu foi o milagre em bodas de Caná. E a Bíblia diz que trouxeram para Jesus 6 talhas, que representam 2 ou 3 metretas, dá 20 galões. 20 galões por talha, vezes 6 talhas, 120 talhas, que representa o fim de uma vida simplesmente na obra da carne e o início de uma vida de milagres que o Messias tem no Espírito para realizar o impossível. Então eu profetizo na tua vida que se você andar no Espírito, crer que Jesus fará, você vai experimentar a bênção de Deus em todas as lutas que você tiver. Josué representou bem aquele que salvaria. Por isso ele levou o povo até a terra prometida. Mas você também pode representar. Este ano você vai enfrentar dificuldades e circunstâncias. E quando você estiver diante delas, elas forem mais difíceis que você pode resolver, ao invés de você dizer, não, eu não consigo crer, não tem jeito, não tem saída, ao invés de você declarar como aqueles espias incrédulos, você vai dizer, vai dar certo, porque Ele salvará, porque eu creio no Ele salvará, eu creio naquele que é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. Amém, igreja? Quantos creem nisso? Fé de Josué é a fé de quem sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo não precisa de crentes otimistas. Está cheio de crente aí que faz muito tempo que já não crê mais nas palavras de Deus. E quando você não crê nas palavras de Deus, você começa a procurar outras palavras, outros caminhos, outras soluções, e aí fica amargo, fica cheio de questionamento, cheio de amargura. Foi o que aconteceu com Noemi, cujo nome significa feliz. Naomi, até hoje quando você vai em hebraico, você vai presente alguém, você fala Naim meod lehakirha, muito prazer de te conhecer. Noemi, que significava isso? Quando ela sai de Belém, a terra do pão, o lugar da bênção, por causa da seca, e procura uma resposta em outro lugar, vai para Moabe, a terra da maldição, lá ela perde tudo e todos, e quando ela volta para Belém, as pessoas, Noemi, ela não me chame desse nome, não tem nada de prazer na minha vida, me chame de Mara, porque Mará significa amargo, eu estou assim. Mas graças a Deus que voltou com ela uma mulher chamada Ruth, que porque creu, mesmo estando debaixo da maldição, ela foi o instrumento de aproximação daquele que seria o remidor. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus quer que você esse ano seja uma pessoa que represente bem a Jesus. E Jesus significa Ele salvará. Toda vez que você invoca o nome de Jesus, você está invocando o nome de Ele salvará. Então Jesus vai salvar famílias inteiras aqui. Jesus vai salvar o marido que está duro, vai salvar a esposa que não está querendo entregar a vida para Jesus, vai salvar o filho que está nas drogas. Jesus vai salvar, porque o seu nome é Ele salvará. E não há nenhum nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Ele salvará. Ele salvará. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou contra nenhuma dessas novas tendências, mas hoje a tendência, eu vejo tantos ministérios aí, pastores acreditando que se forem coaches eles vão ter um ministério melhor. Dá licença. Dá licença.
O que você precisa não é disso não, o que você precisa é de Jesus, é da autoridade, do Espírito, do poder, é da fé, é da palavra, porque ainda essa é a única maneira que vai transformar a história. Jesus ainda é o único caminho, irmãos, ainda é a resposta. Pare de colocar a sua esperança naquilo que não pode dar a vida eterna. O que você precisa é voltar a viver e crer nas coisas simples do Evangelho. Eu volto a dizer, nada contra. Eu acho que o coaching tem um papel muito interessante de treinamento na vida profissional, ótimo. Mas eu fico vendo pastores que, ao invés de trazer a unção para o púlpito, ficam procurando coisas novas e novidades para levar o povo a conquistar aquilo que eles deveriam estar conquistando. É a fé de José, que é a fé que diz: eu não sei se eu vou estar vivo para ver, mas eu estarei lá, com a minha história e o meu legado. É a fé de Caleb, a fé canina de Caleb, ou daquela mulher cirofenícia, que como um cão luta por aquilo que quer, pelo seu osso, e nada e ninguém é capaz de tirar da sua boca. E a fé de Josué, que é aquele que representa a Cristo. Você e eu, hoje no mundo, representamos a Jesus. Talvez você esteja vivendo momentos de tristeza, de decepção. Talvez o teu filho esteja desviado. Talvez a tua esposa esteja doente. Talvez o teu marido esteja em adultério. Ele salvará. Ele salvará. Diga assim: Ele salvará. Diga: Jesus, Ele salvará. Diga: Jesus, Ele salvará. Este nome é poderoso. Ele ainda está salvando hoje. Amém, queridos? Quantos aqui querem viver um ano de 2019 de vitória? Nós teremos aflições, teremos lutas, mas nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele salvará. A sua bênção pode estar sendo atrasada pela tua rebelião e pela tua incredulidade. Todos os dias, o que você deve fazer? Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Aumenta a minha fé. Eu quero ser crente. Quantos aqui querem ser mais crentes esse ano do que foram ano passado? Ser mais crente no Senhor. Voltar para o primeiro amor. Voltar a se alegrar com a promessa de Deus. Queridos, esse ano nós vamos pregar o Evangelho. Esse ano você vai ganhar vidas. Este ano você vai olhar para fora e vai olhar para aquelas pessoas que você acha que é impossível de serem ganhas para o Senhor, e vai orar por elas, vai interceder por elas, vai profetizar a salvação delas, e Deus vai cumprir a sua promessa na vida dessas pessoas que você ama. Amém? Então eu quero agora pedir que você feche os seus olhos, e que nesse momento você possa fazer uma pequena oração, pequena em minutos, mas grande no sentido de que a decisão que você vai tomar é para valer. Toda vez que você sabe que você deveria fazer isso e não faz, é porque você não está crendo que a vontade de Deus é poderosa, é boa. Você não crê que vem a solução dali, então você busca outros caminhos. Quando Jesus morreu, 2 homens estavam indo na direção oposta de que deveriam estar, saindo de Jerusalém para Emaús, porque no coração deles havia aquela mentira: ele haveria de ser aquele que salvaria o mundo.
quando na verdade Ele já tinha realizado a sua obra. Então você vai dizer para Deus: Senhor, perdoa-me. Perdoe-me pela incredulidade. Porque o pecado que leva o mundo para o inferno é o pecado da incredulidade em relação a Jesus como Salvador. Faça hoje aqui um voto de amar a Deus, de buscar nele a sua satisfação, a sua alegria, de viver para a sua glória, de gastar a sua vida de maneira relevante, vivendo para Ele, adorando o seu nome, cumprindo a sua vontade. Pai, a minha oração é para que esse povo aqui creia no Cristo ressurreto, o Salvador do mundo, o Salvador de cada vida pessoal, o Salvador das famílias, o Salvador das nações. Senhor, vivemos num tempo de incredulidade, de afronta, de zombaria, mas nós somos os teus representantes na terra. Então, Senhor, enche o nosso coração de uma fé simples, de um amor genuíno por Ti, para viver crendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Põe a mão no seu coração e ore comigo. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me entrego hoje. Perdoa os meus pecados, Senhor, a minha fraqueza, a minha incredulidade. Ajuda-me, Senhor, a viver neste mundo crendo como José creu, crendo como Caleb creu, crendo como Josué creu. Senhor, aumenta a minha fé. Não são riquezas materiais que eu preciso de mais fé para cumprir o Teu propósito. Senhor, eu já entrego a minha vida, a minha família, os meus sonhos, os meus dons, tudo para Ti, para a Tua glória. Usa-me, Senhor, para que a Tua vontade se cumpra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele salvará, Ele salvará.